quero chamar no palco Diego Mesquita. Bom dia, Diego. Oi, Wagner. Pessoal, tudo bom? Tudo jóia? Que bom que a gente poder estar online e não ser um caso de pandemia, né? Isso. Por poder ser por mera conveniência, por poder atingir mais pessoas, a gente poder estar aqui, né? Prazer grande estar aqui falando com você. Maravilha, Diego. E fala ao pessoal, quem é Diego Mesquita? Bom, existem... Eu sempre gosto de brincar, né? No mercado a gente apresenta uma coisa, se perguntasse para minha esposa seria totalmente diferente. Mas brincadeiras à parte, Bom, Diego Mesquita, eu sou fundador e CTO da BrowserMate, que é uma empresa 100% brasileira, tecnologia brasileira, que aspira aí aos mercados fora do Brasil, evidentemente. E eu estou liderando, junto com outras pessoas, evidentemente, não só da BrowserMate, mas parceiros e investidores, um movimento de democratização de RPA aqui no Brasil. Novamente, né, eu lidero isso, mas a gente não faz nada sozinho, então eu estou à frente aí, sempre aprendendo, sempre ouvindo, sempre, né, por mais que às vezes não sejam algo do nosso mercado, mas foi muito bom ouvir aí a palestra anterior. Então esse é meu ponto, é absorver, poder contribuir aqui dentro de casa, poder contribuir com o mercado, estar aqui num evento como esse, poder compartilhar um conteúdo que seja relevante. Maravilha, Diego. A partir de agora o palco é seu. No final eu volto aqui com as perguntas dos participantes. Muito obrigado. Você vai compartilhar slide com o pessoal, né? Vou sim. Até para não ficar cansativo aqui, só minha... Eu estou sem convidados, então não seria tão interativo. Eu vou compartilhar aqui. Eu já coloco na tela aqui pro pessoal. Ok, acho que já está. Ainda não chegou. Ah, está chegando. Excelente, o palco é seu. No final eu volto com as perguntas. Tá joia, muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Ô, Diego, só um detalhe. Sim. Na frente do slide tem uma tarja preta, tem lá ocultar. Aí, só isso. Maravilha. Isso. Boa apresentação. Tá joia, obrigado. Novamente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês, com quem está presente, quem vai ouvir depois. Podendo compartilhar conteúdo, né? Podendo compartilhar experiências e principalmente absorver experiências, né? Cada palestra que a gente vai, a gente sempre aprende, cada conteúdo que a gente prepara, a gente sempre acaba tendo que revisar, então é sempre muito bom essa troca, né? Embora tenha interação só no final, mas fiquem à vontade aí para depois dar meus contatos, a gente poder trocar mais informações. Bom, a gente viu bastante cases aqui, acho que desde o começo desse evento, e o meu papel aqui hoje vai ser falar sobre conceito. Então, claro, um evento sempre ele torna-se importante quando a gente tem ali um cliente que pode falar, que pode atestar, que pode dizer onde ele sofreu, como ele teve sucesso. Acho que isso enriquece muito para a gente. E o meu papel aqui hoje vai ser complementar isso trazendo um conceito, que é a democratização do mercado de RPA. Então, é evidente que, claro, a gente é um fornecedor de tecnologia, mas a ideia aqui não é falar do nosso produto, não é falar o que a gente tem feito ali ou aqui. A ideia é a gente mostrar como a gente está contribuindo para fazer a democratização do mercado de RPA. Porque quando a gente democratiza algo, isso envolve todo mundo, isso envolve a BrowserMate, envolve nossos clientes, envolve você que está aí, você que já tem uma ferramenta, você que quer entrar, você que tem alguma ineficiência operacional dentro da sua empresa. E claro que é um super desafio, porque democratização é uma palavra que está gasta já, né? Democratização, transformação digital, propósito, são palavras que a gente exacerbou um pouco o uso, mas não tem melhor definição do que o que a gente está fazendo. No fundo, a gente quer expandir o uso, a gente quer quebrar barreiras, a gente quer que mais empresas utilizam, a gente não quer que você tenha atritos quando você precisa usar uma ferramenta de RPA pela sua importância. Não do ferramental em si, mas do que uma plataforma, uma tecnologia, uma técnica de RPA, o que ela proporciona. Esse é o principal. E é um pouquinho que eu vou falar com vocês aqui, e aí eu vou entrando dentro do meu conteúdo, ok?
Então, primeiro eu sempre gosto de dar esse big picture, que é, ok, nós sabemos, e quando a gente olha números, está sempre crescendo, sempre crescendo. Então, o mercado de RPA, a gente entende que ele é um mercado que ele está em plena evolução. Então, quando a gente olha ali pesquisas, quem usa, planeja usar mais, e quem não usa, vai continuar usando, e ele tem um crescimento anual ali extraordinário. Então, eu acho que a gente pode estar na mesma página de que é o seguinte, então a gente sabe, está acontecendo um evento aqui online agora, a gente está aqui, outras pessoas com bastante relevância, outras empresas, inclusive fornecedores de soluções que têm relevância aqui no Brasil, tiveram aqui. Então, ok, acho que a gente pode entender que, de fato, RPA está acontecendo no mercado, tem um jargão que a gente utiliza de estratégia, né, que ele é um pouco, né, nem sempre é compreensível, mas é o famoso tem dinheiro na mesa, significa que tem disponibilidade de investimento para quem conseguir promover esse tipo de solução de alguma forma. Contudo, todavia, né, isso é o que a gente olha aqui para dentro para falar com o investidor, é maravilhoso, quando a gente mostra isso aqui, ó, tá indo o mercado, tá tudo bem, mas o que a gente explora na democratização é o que acontece, esse mercado ele está crescendo, ele está pujante, ok, mas o que acontece nos bastidores, né? Primeira pergunta é por que ele está tão pujante, mas quais são os problemas que ele traz? Porque embora a RPA não seja tão novo assim, mas como a gente sabe, a RPA não necessariamente é uma tecnologia, né? A RPA é um conjunto, é uma técnica. E quando a gente fala de uma plataforma, quer dizer que eu tenho um conjunto de técnicas agregados em um produto, mas é basicamente uma técnica RPA, né? Então, por que ele é tão importante? O que acontece, né? Se ele é tão impactante, o que eu sofro quando eu quero ter, quando eu quero trazer isso para minha empresa, quando eu quero cuidar de uma ineficiência que eu tenho? Então, o primeiro ponto, esse slide aqui ele é engraçado, porque eu já uso ele há algum tempo, isso aqui vem até, inclusive, de uma outra empresa que a gente atuava em conjunto, mas ela não conseguiu ficar obsoleta ainda, né, da forma como ela consegue gerar informação. Primeiro ponto e muitos daqui provavelmente já sabem disso, mas reforçando, e para a gente estar na mesma página de informação, né, nivelando o conceito aqui, para a gente conseguir entrar na democratização, que é o robótico, exatamente, ele vai atacar frontalmente ineficiências operacionais. E ele vai, ou seja, promover eficiência operacional. E essa palavrinha, fazendo um depoimento pessoal, ela mudou totalmente o meu entendimento no mercado quando eu consegui compreender que a automação está para eficiência operacional. Né? Eu tenho 20 anos trabalhando com automação de processos, com diferentes ferramentas, diferentes abordagens, e há 20 anos que eu aprendo cada dia uma coisa nova, né? Até o mercado ele é bastante volátil, ele muda bastante, então a gente vai entendendo e vai assimilando e vai tentando digerir da melhor forma possível. Mas quando a gente olha o papel do RPA, o que ele faz? Ele mexe com a eficiência operacional. A eficiência operacional é o que dá saúde para a empresa, é aquilo que ela faz melhor, é como ela entrega qualidade, é como ela consegue fazer mais com menos, é como ela consegue reter colaboradores, é como ela não vai quebrar, é como ela vai ser percebida no mercado. Então, a eficiência operacional ela tem um nome um pouco operacional demais, só que ela é uma super riqueza que tem dentro das empresas, né? Quando a gente lê qualquer report, qualquer relatório de tecnologia em especial, se vocês olharem, eu convido vocês até a fazer isso, eu sempre falo em evento, se vocês olharem reports falando quais são suas prioridades, CIOs, CDOs, na sua empresa esse ano ou ano que vem em relação à tecnologia, todos eles vão falar de alguma forma de eficiência operacional número 1. Ele vai ter alguns nomes como redução de custo, melhora da qualidade, melhorar a experiência do meu cliente. Tudo isso tem a ver com eficiência operacional. Então, RPA, automação de processo, ele não vai criar um novo produto, ele não vai criar um novo sistema, ele vai suportar para que eu crie uma nova experiência, para que eu coloque um outro produto, para que eu coloque os meus processos, para eu entregar uma experiência para o meu cliente em si. Mas ele é a base, ele é a fundação. E por isso ele é tão importante. E eficiência operacional, ou melhor, ineficiência operacional é como unha. Ele sempre vai nascer, ele sempre cresce, ele nunca morre. Isso explica porque o mercado de RPA sempre está pujante. Basta que nasça um novo departamento, basta que haja uma nova contratação, ou basta que a gente queira fazer uma pesquisa. Então a gente contrata alguém, cria um novo departamento, então aquele departamento é novo, ele começa a fazer as coisas em planilha, aquilo começa a crescer, ele começa a mandar essa planilha por e-mail para alguém revisar, depois essa planilha fica grande, e aí todo mundo começa a colaborar, e ali uma fonte de informação, ou um monstrinho,
se criou ali dentro de maneira offline, de maneira desestruturada, e uma hora isso precisa se integrar com todo, precisa se integrar com o processo ponta a ponta. Aquele novo departamento, ele fala com o que dentro da minha empresa? E aí nasce uma necessidade de fazer automação, e ali nasce uma necessidade de eu colocar aquilo dentro do meu processo, de eu fazer melhorias, de eu medir, etc. Então, é isso que explica, um pouco não, mas assim, na sua essência, a importância do RPA, atacar a ineficiência operacional, e é uma coisa que ela acontece todos os dias. Então é importante a gente entender que essa fundação que ele traz, é por isso que ele é tão relevante no nosso dia a dia. Não é um sistema que a gente vem, instala, tá bem, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, ele vem junto com a empresa. A empresa vem para um lado, ela vai para um outro, tem um novo serviço, tem um novo produto, ela faz uma aquisição, ela mudou, ela melhorou o tipo de cliente que consome, ali então processos vão acompanhar, tá? Então é essa a relevância. E aí, trazendo para a palestra, né? Então, estando na mesma página aqui, bora democratizar, né? Então, se eficiência operacional é bom, tem dinheiro na mesa, está crescendo, e RPA, como a gente viu em números, é uma ótima ferramenta, tá cheio de cases, vamos lá fazer, né? E aí que a gente começa a ver um pouco das barreiras restritivas quando eu quero fazer isso. E note, a gente está dentro da nossa empresa e a gente precisa melhorar a nossa eficiência. Então, se eu sou uma contabilidade, se eu sou uma loja, o que eu entendo é a ineficiência do meu processo. O meu cliente não está recebendo o meu produto a tempo, eu não estou conseguindo fazer um atendimento a tempo, aquilo que eu produzo não está saindo com a qualidade, eu estou atrasando muito a minha entrega, porque aqui na minha produção uma área não fala com outra, ou o processo ele não está se comunicando. Então, a minha necessidade de eficiência operacional, ela tem como arcabouço o conhecimento do meu negócio. Então, quando eu quero melhorar isso e vou para o mercado e olho que RPA é uma importante ferramenta e quero trazer isso para dentro da minha casa, lembrando, conhecimento do meu negócio, RPA é bom, mas aí eu começo a ver quais são as barreiras, né? Qual ferramenta eu vou implementar? E aqui tudo bem. Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que entender a ferramenta. Mas aqui você vai passar, você vai ter que entender alguns tipos de conceito que cada ferramenta traz consigo. Qual é o custo versus a minha realidade? E se eu baixar o custo, eu consigo manter uma plataforma que tenha tecnologia? A infraestrutura, eu vou fazer isso dentro de casa, eu sou pequeno demais, não consigo, ou eu sou grande demais, então eu tenho que falar com quem cuida da rede, eu vou fazer isso fora, eu vou fazer aqui dentro, como é que eu vou fazer isso? Segurança, LGPD está aí, né? Cyberataques, o Brasil representa 30% de toda a América Latina de cyberataques que acontece. Lembra, eu estou aqui, preciso melhorar a experiência do meu cliente com processos. E olha o que cai na mesa para eu decidir. Como é que eu vou entregar a segurança disso? Como é que eu vou entregar a LGPD? Então eu vou ter que envolver mais pessoas, então eu tenho que aumentar o custo do meu projeto, porque no fundo eu quero melhorar a experiência do cliente, mas eu vi que agora a segurança é um ponto onde o robô vai rodar, onde a minha automação vai rodar. Então eu tenho que chamar mais gente, tenho que chamar especialista, tenho dentro de casa ou não? E por aí vai, a governança, como é que eu faço isso dentro de casa? Eu tenho uma equipe que faz, é uma consultoria. Qual a melhor tecnologia? Faço isso escrevendo, é low code, é no code, pro code, e seja lá o que a gente invente no ano que vem, mas a gente vai inventar, estejam certos disso, a gente gosta muito de tecnologia, inventar coisas. Qual é o perfil interno que eu tenho que ter? Então, aqui começa um pouco do que a gente olhou, mas do que inspirou a gente. Opa, eficiência operacional que cresce todo dia, ou seja, existe oportunidade em todas as empresas, não importa se você é uma microempresa, um microempresário que cuida de processo de clientes, ou se você é uma grande corporação, eficiência operacional é algo que você precisa, é algo que nasce todo dia. E aí você tem uma super oferta de mercado, que é RPA, com tecnologias, com plataformas, blá, 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 que está crescendo, a gente olha número maravilhoso, mas existe uma super barreira ali no meio, que te obriga, de alguma forma, a se tornar um especialista para entender algumas coisas. Algumas empresas vão ter esses especialistas, ok, grandes empresas ou empresas com cunho mais tecnológico, mas vai ter uma gama de outras empresas, em especial pequenas e médias, que não fazem ideia do que são isso, e pior ainda, elas não precisam ter que aprender tudo isso, porque elas não estão buscando se tornarem especialistas em RPA, elas estão buscando ter mais eficiência operacional. O bottom line delas é meu cliente mais feliz, eu quero perder menos cliente, eu quero aumentar meu faturamento, e não necessariamente eu tenho que entender aqui de LGPD enquanto RPA, tá? E aí começa o que a gente chama, né, o que a gente chama não, né, o que tem esses memes da internet,
que é o iceberg de RPA, né? Então é muito bom a gente falar em automação, trazer qualquer case de automação aqui é maravilhoso. Se eu trouxer os que a gente tem aqui, o que aconteceu, qual foi o save, etc. Mas tem um iceberg ali que a gente precisa entender que ele é muito denso, ele traz uma série de dificuldades consigo, né? E, de novo, eu estou mostrando isso aqui não é para assustar, não é para jogar o balde de água gelada, poxa, né, você veio aqui trazer, não. É mostrar aqui uma realidade, mas mostrar como que essa democratização que a gente está trabalhando, como é que a gente está conseguindo vencer essa barreira, como é que a gente está conseguindo deixar isso aqui transparente para o usuário, para o cliente final, como é que a gente pode deixar o cliente pensando na eficiência dele, enquanto outras coisas trabalham para deixar isso aqui invisível, para que eles nem sequer o cliente tem que se preocupar com isso, né? Quando eu falo cliente, eu me dirijo diretamente a você, né? Para deixar até um pouco mais pessoal a nossa conversa aqui. Então, eu vou abordar rápido os 3 principais desafios que existem, mas, claro, assim, até para ficar um pouco mais, não ficar muito densa aqui minha apresentação, né? Mostrando só problemas, aqui foi tudo que a gente, quando a gente olhou, quis levantar essa bandeira de democratização, foram aqui esses desafios, por isso que a gente nem chama de problema, né? Mas também desafio, às vezes é uma maneira de mascarar um problema que está ali, né? Mas aqui foi uma maneira que a gente olhou, poxa, existe uma oportunidade interessante aqui no mercado de RPA. Existe, além da eficiência operacional, existem outras coisas que a gente pode empacotar junto com a eficiência operacional. Essas coisas estão latentes, elas acontecem todo dia, por isso que eu trago aqui ou em forma de estudo, ou em caso de clientes que passaram, ou na jornada aqui, que eu mesmo tenho, né, como disse para vocês, 20 anos, mas quem está comigo na empresa tem o triplo do que eu estou nesse momento, então a gente troca ali muita informação, tá? Então a ideia aqui é mostrar para vocês um desafio, mas como isso foi inspirando a gente, mostrando que de fato, poxa, dá para sair do outro lado, né? O primeiro deles é a baixíssima amplitude de players que a gente tem no mercado, tá? Quando vocês veem esse, não sei o quanto vocês conseguem enxergar, né? Tá um pouquinho pequeno ali porque é um report, mas eu vou explicar rapidamente sem ter que ler, obviamente. Isso aqui é uma pesquisa mundo e perguntaram assim para várias, então tem todos os continentes aqui, empresas de todos os tamanhos, mas em especial médias e grandes, tá? Muito pouco pequenas. E a pergunta é: qual ferramenta de RPA, né, você está considerando trabalhar? Essa foi a lista que saiu. E essa é uma lista ínfima, se você considerar outras coisas, né? Pergunta, por exemplo, assim, qual ERP você está pensando em utilizar, ou você viu, qual CRM, porque a lista é extensa, né? Então, você tem desde as locais até as globais, e aqui é isso que saiu. Então, quando a gente olha essa lista super curta, ou seja, aqui é o que a maioria dos clientes enxergam como solução. Então, tem muito pouca gente, ou os pequenos estão com baixa visibilidade, não estão acontecendo, porque na cabeça do cliente eles não estão. É isso aqui que aparece, né? E quando você tem pouca gente trabalhando, no mercado, a gente sabe isso, né? Isso pode ser RPA, pode ser banana. Tem pouca gente, o preço é como quer, todo mundo domina o preço, o modelo comercial e assim por diante. Então, quem perde é o consumidor, é o cliente final. Então, o preço... Aí, olhando aqui Brasil, né? Tem muitas plataformas com preço dolarizado, modelo de comercialização tradicional, ou por robô, ou por máquina, e ofertas são sempre elitizadas e escassas, né? Dando um pulinho para cima, quando a gente olha Gartner, tem pouca gente no Gartner também, o que não é muito bom. O Gartner nunca está lotado, esse quadrante mágico, né, que mostra as principais, mas o que é importante que vocês saibam é que a maioria que está aí, de fato, acabou comprando uma empresa pequena para aparecer aí. Então, eles não são especialistas, não são empresas que vivem em RPA todo dia, na realidade, e não estou dizendo que isso é um problema, tá? Isso acontece no mercado todo dia, tá? Só estou dizendo que isso, de alguma forma, até que essa empresa tenha uma maturidade para pegar aquilo e colocar no mercado, entender o cenário de RPA, isso toma um tempo quando você faz uma aquisição, quer seja RPA, qualquer seja outro tipo de solução do mercado, tá? Então, isso é uma dificuldade que traz essa baixa amplitude de players. 2, força de trabalho digital, que são robôs, né? A gente prefere chamar até de força de trabalho digital, para não ficar uma conotação robôs. Ela demanda forte gestão e governança. E se você é novo e está aqui para entender um pouco mais de RPA, talvez seja a mensagem mais importante. E existe ali os COIs, que são aquele grupo ou aquele departamento que é quem vem para fazer a gestão
e eu tenho visto no Brasil quais fazendo um trabalho fantástico, tenho até passando por eventos, cases de quem fez isso e implementou. A grande questão é onde eles estão focados. Esses cores eles vão ser muito mais efetivos se eles olharem para a gestão do negócio. Então, qual é o próximo processo que eu vou automatizar? Qual é a atividade mais ineficiente? Se eu for automatizar esse processo, quem são as pessoas que eu tenho que envolver? Quem são as pessoas que são relutantes, que eu preciso trazer para junto? Qual vai ser o ganho? Qual vai ser o esforço, etc. Então, isso é uma gestão efetiva olhando para o negócio. O problema é quando essa gestão ela passa a ficar voltada na consequência do RPA. Isso é um problema. Então, quando a gente olha aqui, ó, isso aqui foi uma pesquisa global, feita com 2.000 empresas ao redor do mundo. 77% delas já usam RPA, de novo, RPA acontece, ela é um fato, pode ir, o negócio, você não está sozinho nessa. Só que dessas 77, 91% delas já experienciam algum tipo de problema com RPA. Então, seja segurança, script, falta de controle, compliance, e aqui a lista é grande. E eu até trouxe isso, que eu já ouvi de uma CEO, que é o tal do paradoxo humano-digital, né? Que ela tirou pessoas para colocar força de trabalho digital, robôs, e eles começaram, depois você tem 10, uma coisa é gerenciar um robô, 10, 20, 30 robôs, e aí eles quebram, né? Porque se ele vai fazer uma coisa, se ele ler uma planilha, a planilha pode estar fora, não ter acesso, ele vai acessar um site, está sem internet, o site está fora do ar. Então você imagina robôs tentando fazer coisas, mas robôs que só sabem faço, aquilo quebra. Então eles tiveram que contratar pessoas para fazer gestão dos robôs que entraram no lugar das pessoas. É o paradoxo humano digital, né? Ou seja, então RPA é bom o discurso, a eficiência operacional é boa, mas quando a gente olha na prática, tem um monte de empresa que está sofrendo. Tem um monte de empresa assim, então o ganho que eu tenho ali, eu queimo já ali na esquina, porque eu estou passando por problemas de qualquer forma, tá? E aqui, quando a gente olha o forecast, a previsão de empresas fornecedoras de serviços de RPA, então consultorias que têm parcerias e versus quem fabrica o software, né? Olha só, aqui em verde escuro são as empresas de serviço e aqui são as empresas que têm plataforma. Ou seja, elas são quase o triplo de ganho das empresas de software. E o grande problema é que essas consultorias, elas estão com esse triplo, não é para agregar valor direto às empresas. Esse triplo é para ser babá de robô. É claro, é para dar gestão, para dar conhecimento, né? Quando a gente olha aqui, ó, a maioria das empresas são novatas, né? 67% das empresas entrando, isso foi um relatório do ano passado, elas são novatas em automação. Então elas contratam uma empresa de serviço para dar esse ganho, para dar essa maturidade. Só que não é isso que está sendo gasto todo esse dinheiro. Esse dinheiro está sendo gasto exclusivamente, além de dar visão, além de dar maturidade, em sustentação de robôs. E isso é um problema, porque sustentação de robô não gera valor para o seu negócio. Sustentação de robô é você cuidar de uma consequência de por que você fez a automação. Em outras palavras, é um problema que você não teria se você não tivesse feito a automação, tá? E aqui, claro, nasce a BrowserMate, mas eu queria muito, né, aqui não é ideia falar nós somos, mas aqui está por trás da nossa bandeira. Então, a gente olhou esses problemas de governança, de poucos players, dessa questão de ser babá de robô, ser inteligência, então a gente viu, tem coisa a mais aí. Então a gente nasceu para olhar essas dores diretas do mercado de RPA exclusivamente, endereçar esses desafios com tecnologia, mas sem perder aquilo que é a eficiência operacional, porque é isso que o cliente está buscando, a eficiência operacional. Então ele não está buscando mais uma BrowserMate, né? Ele não está buscando mais, deixa eu ver um player agora aqui porque é brasileiro e está comigo. Então nossa pegada não foi de forma alguma ser mais um de RPA, ou eu estou brigando com aquela ali brasileira. Tem gente boa em todo canto, tem gente boa em todo lugar. O que a gente quer é entregar de ponta a ponta a eficiência operacional por meio de RPA, só que democratizando isso, cuidando de outras coisas que vem quando você adquire RPA. Então a gente, o meu OCR faz melhor que o do concorrente, o meu robô, você pode pôr nome, outro não põe. Sinceramente, a gente não acha que isso está numa discussão para o cliente ali, né? Robôs todos vão ter, seja local, seja não seja local, você vai fazer aquilo ou isso, mas a gente entende que quem já conhece ou quem está ali
que está olhando a eficiência operacional, a gente não quer deixar esse rastro que a gente viu que o mercado está deixando. E aí que a gente começou a falar, a gente precisa democratizar isso, porque hoje RPA, ou ele vai estar para médias empresas, ou você vai precisar de técnicos, ou você vai precisar casar com uma consultoria, e problema nenhum. Graças a Deus que existe consultoria para ajudar a gente tem um monte ajudando a gente com uma série de coisas. Mas a questão é deixar com que elas ajudem o nosso negócio, e não para as arestas, porque eu comprei, adquiri determinada plataforma ou tecnologia, isso está me trazendo algum ônus por consequência, tá? Aqui é uma mantrinha nosso que eu gosto de deixar, né? Porque a gente sabe, o Brasil não é uma referência em criar software. Não que a gente não tenha pessoal criativo, né? A gente tem muita gente criando coisas aqui, mas a gente não é referência lá fora, né? Ninguém é assim, os brasileiros trazendo. Acho que a gente está começando esse movimento agora. Quando a gente olha aqui para dentro, tem coisas fantásticas, né? Mas isso aqui está por trás aqui da nossa iniciativa. Eu vou mostrar agora como a gente está fazendo essa democratização. Mas é isso, a gente não está fazendo uma coisa diferente, o que a gente quer fazer melhor, ou o que a gente quer abranger áreas, né, para não ficar um pouco, né, parece que a gente quer fazer melhor, mas o que a gente quer são cobrir áreas que não estão cobertas, indo a elas, né. A primeira a gente quer dar mais acessibilidade e redução do atrito, que foi tudo isso que a gente falou. Então, por isso que a gente criou aqui uma plataforma nacional, que é nativa da nuvem, ela é totalmente modelo SaaS, ela é no-code, mas você pode ter código se você quiser também. Então, a nossa ideia é, você não tem que fazer instalação, você não tem que pensar em infraestrutura, você não tem que pensar em licença, você não tem que pensar em integração. A gente já está trazendo tudo isso. E nesse momento é importante, eu não quero falar que, olha a nossa plataforma, porque isso aqui, no fundo, é o que embasa a nossa plataforma. Aqui é o conceito da nossa democratização, tá? Então, é mais acessibilidade e redução do atrito. Então, ou seja, o que a gente quer no fim do dia é que quando alguém vá ou tá com a gente, ou chegou na gente por qualquer coisa, que ele consiga focar exclusivamente qual é meu processo de negócio, qual é a primeira atividade que eu quero fazer, qual é a primeira planilha que eu quero eliminar, que informação eu preciso buscar do meu sistema. E para isso, então, nós aqui, a gente olhou quais as tecnologias que permitem isso. Então, a gente olhou, tem que ser nativa da nuvem, tem que ser SaaS, tem que acontecer na nuvem, porque eu não preciso me preocupar com nada, né? O cliente não precisa saber, eu me preocupo com a LGPD, a gente aqui se preocupa com segurança, aqui a gente se preocupa com banda, a gente se preocupa como é que eu vou interpretar o que você está fazendo, para que você olhe só como é que eu vou tirar essa ineficiência daqui da minha frente. E claro, a gente respondeu aqui com tecnologia, tá? Então a gente não tem instalação, não tem infraestrutura, tudo que a gente faz é white label, inclusive, porque existem muitos casos, e só para quem, claro, porventura, se houver alguém que não sabe o white label, quer dizer que você pode utilizar a plataforma, mas com as suas características, tá? Para o seu cliente aparece a sua marca, aparece você, e não necessariamente a gente, ou o BrowserMate, ou qualquer um que seja que utilize o white label. Porque a ideia é essa, que você consiga usar com transparência, entregar aquilo que você quer para o seu cliente, e sem que esteja ali as bandeiras, né? Porque como a gente apontou ali, você tem baixa oferta de players, então, e a gente também viu que RPA é uma técnica, não necessariamente uma plataforma, então se você tem uma solução de casa, ou se você tem um BPO, e você quer ter uma tarefa que você precisa automatizar, às vezes se você vai carregar uma plataforma estrangeira, o preço dela é mais caro que o seu próprio produto. E ainda tem que aparecer a bandeira dela ali colocando. Então, o que a gente quis olhar foi para o mercado em geral. É para o usuário, é para o cara de negócio, é para quem presta serviço, é para quem faz BPO e, porventura, também para quem tem ali uma plataforma de serviço. Se você entrega tecnologia para o seu cliente, uma solução por meio de tecnologia para o seu cliente. Então, a gente é full API, toda a plataforma ela pode ser chamada via API, robôs, controle, etc., white label. Mas, de novo, aqui não eu sei, é difícil aqui, a linha meio tênue entre parecer, né, ficar falando de funcionalidade, mas aqui a ideia, aqui é o arcabouço da nossa democratização. Então, white label tem a sua cara, é API, se conecta com o que você tem. É na nuvem, você não se preocupa com instalação, tem codificação e não tem codificação, ou seja, se você quer ali, mesmo que você seja desenvolvedor, se você quer só parametrizar para ter produtividade, tá ok. Mas se você tem um componente com uma inteligência só seu, a gente consegue absorver isso também. Então a ideia não foi olhar, deixa eu fazer um produto para brigar com os outros. A ideia foi a gente colocar
para democratizar de fato, eu tenho que ter uma coisa que eu atenda de ponta a ponta quem está nesse mercado e está sofrendo de alguma forma, tá? Então, com isso, a gente quer ter mais acessibilidade e redução a atrito como um dos pilares para a gente promover a democratização. Segundo, governança e inteligência nativa. É possível fazer, a gente faz isso na prática, a gente tem cliente, a gente demonstra isso. O que a gente entrega quando a gente tem ali na nossa plataforma, de novo, abstraindo ali a questão plataforma, é ter robôs que são autogerenciáveis. Então, são robôs que não quebram, são robôs que a todo momento eles entendem o contexto e é por meio de inteligência artificial. É importante porque a inteligência artificial é tudo hoje, né? Tem um monte de coisa que é inteligência artificial e você nunca sabe para que serve. A gente utiliza especificamente para isso, é um dos pontos da nossa inteligência artificial. Então, eles são inteligentes, eles compreendem o contexto que eles estão inseridos. O que é isso, por exemplo? Eu preciso pegar um dado que está nesta planilha, acessar um site, consistir esse dado, e se estiver ok, eu preciso enviar um e-mail e preciso atualizar um sistema. Então ele sabe que aquela planilha ele precisa de uma informação que está ali. Não é um robô que faz assim, fazer atividade 1, pegar planilha. A planilha explodiu, não está lá, ele quebrou, ele não sabe o que fazer porque ele não consegue para atividade 2. Aqui ele entende o contexto, então ele sabe que ele precisa de um dado que está ali. Então se ele não acha aquele dado, ele começa a informar. Eu tento de novo, atualizo onde eu estou, tento pegar essa planilha de algum outro lugar, ele conversa com quem o criou, né? Então, ó, posso pegar essa informação de algum outro lugar, tento mais tarde, ou ele manda para a TI, olha, tem um erro aqui que essa planilha não está lá. Tento de novo, né? Vai ser colocada lá, ou para o processo até que isso seja resolvido. Porque se é uma força de trabalho digital, mas ela precisa ser inteligente. Porque um ser humano faria isso, né? Se eu delegasse isso para alguém, ô fulano, por gentileza, pega um dado que está nessa planilha, imagina que a planilha não está lá. O que ele vai fazer? Ele vai informar. A planilha não está aqui. Pego isso de algum outro lugar e os robôs eles trabalham exatamente dessa maneira. Então eles entendem o contexto, é claro que eles entendem o contexto, né? Não quer dizer que eles têm sentimento, não quer dizer que eles sabem ali, né? Não é um cérebro funcionando, mas eles entendem o contexto de negócio, que aquilo ali é primordial para a tarefa 2. E eu posso dizer que essa tarefa 2 ela pode ser concluída em outros meios ou por outros objetivos. Então, o número de vezes que ele tenta, onde ele pode pegar essa informação, quantas vezes ele tem que fazer, até os horários. Tente depois das 10 horas, que é quando aquele site vai ter menos fluxo. E assim eu promovo uma força de trabalho digital, e por ele ser autogerenciável, se ele quebrar de alguma forma, ou seja, ele foi acessar o site está fora, mas imagina que é um problema lá, a internet caiu, ele não consegue acessar, é ele que vai informar a pessoa de negócio, de tecnologia da empresa, assim, ó, não estou conseguindo concluir essa tarefa. Ele manda foto do que ele está fazendo ainda. Ó. O que eu tenho que fazer? Então, para que não exista babagem de robô, para que o robô ele mesmo se autogerencie, e quando existir um problema de força maior, infraestrutura, por exemplo, é ele que vai avisar. Então, o seu processo nunca vai parar e você vai descobrir isso tendo que gerenciar logs. O que aconteceu, onde o robô estava, o que ele estava fazendo, onde o processo parou, ele parou no meio, então ele pode recomeçar, daqui ele consegue para frente, é ele que vai te dizer onde ele parou, se ele pode recomeçar ou não, e é ele que está no controle, você só tem a decisão final. Continue, pare, ok, preciso fazer alguma coisa, fez e vai. Então, essa que é a inteligência que a gente traz, para que as consultorias, inclusive, possam focar em ter mais processos, olhar a eficiência operacional, e essa questão da inteligência nativa e governança, deixa que uma própria plataforma, ou se eu quiser tirar a plataforma, deixa que tecnologia cuida de governança, ao invés de deixar que consultoria, ou a gente ter que colocar pessoas para gerenciar robôs, o que não faz sentido nenhum se a gente olhar qual que é a premissa da entrega da força de trabalho digital. Tô caminhando já para o final, tá, gente? Para não ficar um pouco maçante. Agilidade para comunicar. Então, de novo, a gente cobre aqui no code, low code e pro code. Então, a gente serve aqui o que for necessário. A nossa parte no code, a gente, olhando até um pouco da discussão do mercado, né, e quando a gente está aqui com essa bandeira de democratização, a gente não acha que, de fato, o no-code ainda é uma coisa para o cara 100% de negócio, que ele vai vir aqui, ele vai criar um robô do zero e que o no-code vai fazer ele feliz. A gente quer ser muito responsável em dizer assim, ó, o no-code hoje, para esse tipo de plataforma, ela é muito mais para que uma pessoa que seja mediana ou extremamente técnica não ter que codificar coisas que são triviais no campo da automação. Por exemplo, abrir uma planilha, fazer um OCR, mandar um e-mail,
fazer um ICR, que é ler uma coisa que está escrito à mão, abrir um site, quebrar um CAPTCHA, que é aquela não sou um robô. Então essas coisas você não precisa fazer do zero, essas coisas elas estão prontas. Então você pode ali só dizer, quebre o CAPTCHA. Tem mais de 30 tipos de CAPTCHA, né? A gente cobre todos eles, mas não necessariamente você tem que saber disso, né? Você não está virando especialista em CAPTCHA, no fundo você quer pegar uma informação que está naquele site. Então, é difícil a gente imaginar que uma pessoa de negócio vai chegar, vai sentar, opa, agora vem aqui, agora eu preciso jogar no meu CRM, aí aparece aquele erro lá, 404, mensagem. Primeira coisa que ele vai fazer é o quê? É chamar alguém que entende aquilo. Então a gente é muito responsável que no code, a gente trabalha para isso, a gente gosta. A nossa plataforma ela é 100% no code, para questões que são de baixa e média complexidade. Então a gente acessa um site, quebra CAPTCHA, faz OCR, manda e-mail, manda por chat, faz uma série de coisas, tudo só parametrizando. Mas a gente entende que tem coisas que o código ele vai ser muito mais performático. Então a gente atende a esses 3 mundos, no code, low code e pro code, mas ali, mesmo que você seja extremamente técnico, o nosso no code não é para a gente encapsular coisas, é para que você tenha produtividade. Acho que o mercado está descobrindo isso, que no code é altíssima produtividade, e aquele discurso de trazer o negócio, ainda a gente está consolidando isso, ainda está nas fases mais iniciais. É trazer o negócio para participar da discussão, conseguir fazer ali, desenhar alguma coisa, conseguir entrar na ferramenta e fazer um esboço para ajudar. Mas a gente precisa falar com bastante responsabilidade sobre isso, tá? Claro, drag and drop, esse tipo de coisa não é nem novidade, bastante ferramenta faz, mas na democratização a gente precisa trazer isso para dentro do circuito. E uma coisa que a gente não poderia deixar de olhar, e talvez foi uma coisa que a gente precisou entender muito, né, para não ficar... para a gente ter um discurso que seja honesto com o mercado e não um discurso extremamente marqueteiro, né? Não para que eu tenha um discurso bonitinho e no final não entregue. Se a gente quer democratizar esse mercado, se eu estou olhando para o público mesmo, que está olhando isso, para você que está aqui assistindo, poxa, eu quero dar disponibilidade, eu quero que empresas tenham eficiência operacional, isso é bom para o mercado, isso é bom para a economia, isso é bom uma série de coisas, né? Tem ali um propósito bem interessante, claro que a ideia não é eu trazer propósito aqui, mas quem trabalha com isso entende o que eu estou falando. A gente não poderia, então, criar tudo isso e agora sim, beleza, agora então você vai pagar aqui uma licença de software ou uma mensalidade, porque seria contra essa democratização. Se eu estou quebrando todas as barreiras, e a questão custo é uma barreira que a gente viu, né? A gente tem alta dolarização, evidente, aquelas que estão fora do Brasil, né? Nem todas são dolarizadas. Aquelas que estão aqui no Brasil vão praticar o preço em reais, obviamente. Mas como a gente está olhando de maneira holística, olhando todo, então a gente precisava trazer também que o modelo de acesso para as pessoas fosse condizente com essa democratização, senão eu criei um discursinho bonito para, no fundo, eu tentar brigar com todo mundo. Então, qual que é a nossa ideia? Primeiro, é ter uma faixa completamente free, para que você, se você quiser testar, não digo testar a nossa plataforma, se você quiser testar RPA, você quer ver se isso serve para sua empresa, se faz sentido, se você consegue automatizar, e sem restrição de funcionalidade, né? Se é aquela pegadinha de graça, você utiliza isso aqui, mas isso aqui é só se você for de enterprise. Nada contra quem faz isso, cada um com as suas políticas e cada um faz a gestão como entender. Mas como a gente tem aqui, tem esse propósito que está por trás de como a gente nasceu, a gente quer que alguém experimente RPA como um todo. Então vai lá, foque, primeiro de tudo, você vai lá, você vai focar no seu processo de negócio, o que o robô tem que fazer por você. Então já vai estar na nuvem, você não tem que instalar nada, você não faz nada, você consegue fazer, você consegue testar, você consegue fazer POC, você consegue fazer demo, você consegue deixar rodando, e se for um processo de baixa execução que você tenha ou poucos robôs, você utiliza isso perpetuamente free na nossa plataforma, né? Tá? E aí quando você começa a ficar sério na questão, quando você vai colocar isso em modo enterprise, você vai ter mais acessos, etc, 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 e aí você adquire créditos de acordo com a sua demanda. Então você só paga aquilo que você usa. Então não tem licença, não tem mensalidade fixa, você coloca créditos pré-pago, e aí você, conforme você utiliza, você vai queimando esses créditos. Então, a ideia também é deixar que o cliente ele esteja no controle, ele consiga fazer isso, ele sabe quanto ele vai gastar, ou totalmente free. Não, eu tenho uma coisa que eu quero resolver um probleminha aqui para o meu cliente, é um CAPTCHA que eu não consigo fazer.
então ele consegue usar isso completamente free na nossa plataforma, tá? E dessa maneira a gente entende que a gente consegue impulsionar, consegue fazer com que mais pessoas experimentem RPA, sem que eu tenha que, não, deixa eu fazer uma POC, deixa eu fazer um compromisso, assinar um NDA e tal. Lembrando, a gente quer remover essa restrição que existe hoje corrente no mercado de RPA, tá? Aqui é um pouco só para vocês entenderem, enquanto comunidade, onde a gente está, o nível do nosso suporte, então onde a gente vai estar para evento, onde a gente pode estar do seu lado, onde a gente pode fazer um hands-on, onde a gente pode estar discutindo junto com vocês, tá? Então a gente está em várias partes do Brasil, a gente tem uma célula que está acontecendo em Portugal agora, a gente fez um tour lá no Web Summit, na França, a gente vai explorar outros lugares também, mas claro, estou falando aqui para o Brasil, é só uma informação bonitinha de se contar Portugal, né? E fechando aqui com o nosso propósito de democratizar radicalmente o mercado de RPA, é basicamente isso, tá, pessoal? Embora não seja tão básico, o que a gente quer no final do dia é isso, é que você que está aí e ouviu a gente até agora, é que você consiga fazer a automação dos seus processos, é que você consiga olhar para a eficiência operacional e deixar com que a gente abstraia, né? E como isso é um propósito, amanhã pode ter outras empresas fazendo isso, pode ajudar a gente nessa democratização. Democratização não é uma bandeira nossa, democratização é um conceito mercadológico. Então isso daqui a pouco se expande, daqui a pouco tem outras browser meets fazendo e tá tudo bem. O que a gente precisa se a RPA é tão importante, se ela é tão impactante, cresce todo dia, o que moveu a gente foi, então, a gente precisa tirar as barreiras. Como é que a gente pode, aqui do Brasil, começar a permitir com que mais pessoas façam isso? Existe um conceito muito legal, que é da abstração, que a gente até levou para um evento, levou para Portugal no mês passado. A gente vê, inclusive, tanta gente discutindo inteligência artificial, né? Tem gente que tem lá uma coisa que nem precisa e fica, olha aqui, eu tenho inteligência artificial. Quando no fundo você descobre que uma tecnologia ela foi bem sucedida quando ela tem um altíssimo nível de abstração. Significa que seu cliente nem percebe que ela está lá, você não precisa nem falar. E você deixa com que ele foque naquilo que ele quer fazer, né? Então, por exemplo, quando a gente tem que fazer pagamentos, a gente usa o Pix. Você não fica assim, nossa, o Pix aqui é super tecnologia. Você pensa, eu tenho que pagar e você usa o meio do Pix, né? Você quer colocar uma vaga na sua empresa, né? Lógico que tem vários sistemas proprietários, mas você vai na rede social mais conhecida, você sabe que está lá, mas você não pensa assim, né? Deixa eu aprender qual é o tutorial para eu postar vaga. Você está pensando naquilo que você quer fazer e aquela tecnologia que é bem sucedida, ela foi só o meio pelo qual você fez aquilo. Ela passa quase que transparente. Então é mais ou menos isso que a gente quer fazer para o mercado e precisa muito, né? Claro, a gente quer criar uma comunidade para isso, então seja muito bem-vindo, independente da ferramenta que você já usa ou não. A gente nem quer estar aqui dizendo que nós somos melhor ou pior, porque o nosso ponto não é esse, né? O nosso robô é mais bonitinho. A gente quer abordar isso de uma forma mais ampla. E olhando para o Brasil, é importante que vocês saibam, enquanto Brasil, que é um prazer, é um orgulho para nós, e deveria ser para você também, ver que isso está disponível aqui no Brasil, está começando com a gente, que a gente pode olhar uma coisa que o mundo todo está usando, está mudando, mas aqui no Brasil a gente pode ter um olhar diferenciado, né? Isso está acontecendo no Brasil, está à sua disposição, você pode estar lá, você pode usar, você pode pensar no seu processo, na sua eficiência, e deixar que tudo que aquilo que vem com RPA, que pode ser oneroso, que aquilo seja abstraído. Hoje pela BrowserMate, amanhã por outras, em outros contextos de RPA. Lembra que RPA é uma técnica, não uma plataforma, mas pode se expandir para BPM, para documento e uma série de coisas, tá? E meus contatos não estão no último slide, eles estão só no primeiro, então deixa eu só voltar aqui rapidamente para deixar de volta o meu contato. E é isso, eu encerro a minha apresentação então, vou chamar o Wagner de volta, caso existam perguntas. Foi um grande prazer poder falar da democratização do mercado de RPA com vocês. Conto muito, qualquer contribuição que você esteja, a gente está sempre aprendendo. Então, se você tiver uma lição, se você tiver um conteúdo que você queira compartilhar com a gente, que ajude a gente, de fato, a democratizar o mercado, não só no discurso, mas na prática, você é muito bem-vindo para ajudar a gente. Muito obrigado a todo mundo que esteve aí até agora. Maravilha, Diego. Excelente apresentação. Temos perguntas aqui sim, tá? Vamos lá. Primeira pergunta. Para eu voltar. Ok. Primeira pergunta aqui é do Davidson. Dá bem com outros idiomas? Como vocês perspectivam
o mercado aqui no Mercosul e ou América Latina em si? Excelente pergunta. Pois é, a gente tem talvez o privilégio do tema. Quer dizer, é um privilégio, mas depois eu vou chorar um pouquinho do outro lado, né? Mas o privilégio é que a automação de processo ele é um tema universal. Ele é diferente, talvez, por exemplo, de um RP, que um RP tem que contemplar aqui as leis brasileiras, a vigência brasileira. Então, se você vai ali para o Mercosul, vai para a Europa, você tem que mudar tudo, né? A gente vê muita empresa sofrendo com isso. A automação de processo ela é uma bandeira branca, né? Ela serve para uma startup aqui, para uma startup de outro lugar ou para uma grande empresa. Então, uma boa ferramenta de automação de processos, ela, no fundo, ela tem que te prover técnicas e maneiras com que você coloque ali a sua realidade e ele consiga fazer a automação disso. Então, passado isso, vírgula, e sendo objetivo a resposta, a gente quis começar primeiro pelo Brasil, de novo, né, para a gente olhar essa bandeira, porque alguns problemas que eu trouxe aqui são latentes aqui, em outros lugares talvez não tanta relevância, então a gente está começando aqui, mas o que a gente já está criando, dentro daquele conceito white label, respondendo a pessoa que perguntou, é que a gente já consiga, primeiro, com que todo mundo possa fazer a chamada disso, possa fazer a implementação, e a gente já começou a fazer a questão da internacionalização. A internacionalização da empresa, né? Da gente começar a levar essa bandeira para outros lugares. Enquanto plataforma, enquanto produto, tudo que a gente tem ali, a gente já olhou para a questão global. Então, por exemplo, né? E sem ser técnico aqui, quando você cria um robô, e como eu falei que esse robô se comunica, você já pode dizer para ele em qual idioma ele vai se comunicar. Como a plataforma ela é totalmente cloud, ela está espalhada, né, em vários servidores mundo, né, por questão de compliance, você pode dizer em qual fuso horário aquele robô está trabalhando, tá? Então não é a plataforma só que você muda, você coloca o robô, você pode estar aqui no Brasil, se sua empresa, por exemplo, ela tem outras filiais em outros lugares, você pode criar robôs que vão falar português, inglês, espanhol e por aí vai, tá? Então, enquanto plataforma, a gente já se preparou para isso, na questão de idioma, mas isso é mais fácil, né? E agora a gente começou a fazer uma projeção internacional. A gente começou em fazer um tour ali para a Europa. A gente está começando a olhar aqui parceiros na América Latina para ajudar a gente. E é claro, né? E quando você tem uma bandeira que é democratização, que é algo maior, né? A gente é um pouco difícil, porque a ideia não é só ter aquele parceiro comercial que tem todo mundo. Ele tem a lista de fabricantes de RPA e que são bem-vindos. A gente não está dizendo não para ninguém, né? Mas é importante que o cara entenda ou a empresa que entenda que está com a gente, assim, a gente quer entregar esse algo maior, né? Então, ter uma lista de parceiros grandes é fácil. O difícil é você ter gente que pensa como você pensa, né? Porque não quer dizer que você está pensando certo, mas você precisa formar um grupo para isso. Então a gente está olhando para todos os mercados, sim. No momento a gente está mais focado no Brasil. A gente está com algumas pernas de iniciativas acontecendo na América Latina, e na Europa eu diria que a gente está num passo 2, 3 ali, por questões até de quem está com a gente, já tem uma operação lá fora. Mas é isso, é um benefício, né? Como é um tema universal, você não precisa pensar Brasil. A ferramenta é a mesma aqui, seja em qualquer outro lugar. Fantástico. O Henrique Cando, ele está perguntando o seguinte: caso eu utilize um sistema legado que possua alta frequência de mudança em elementos da UI, a partir da IA implementada pela BrowserMate, eu consigo amenizar os erros que isso pode ocasionar? Sim, sim. Agora não tem como não ser técnico na resposta, porque senão seria evasiva. Sim, você tem. Em especial, assim, a gente foi muito criterioso, porque isso é um problema grande, né? Se a gente for olhar para a questão do negócio, imagina que você precisa pegar a informação, aquela informação ela é relevante para o seu processo, imagina que onde ela está aquilo muda, você não consegue pegar ela porque aquilo chamava, sei lá, seção de documentos, e ele vira docs, e o robô ele utiliza algumas coisas para fazer essa pesquisa, né? O que a nossa inteligência faz para conseguir pegar? Ele utiliza mecanismos de aproximação. Então você tem várias maneiras como você busca uma informação. Então você pode pegar pelo nome relativo que ele tem, você pode pegar pela posição que ele tem em tela, ou qualquer coisa que caracterize que ele é ele.
Então, por exemplo, você sabe que ali na tela você tem uma seção de documentos. E aquilo pode ter mudado a posição, aquilo pode ter mudado o nome, mas se aquilo tem uma lista ali de documentos que tem ou labels ou algumas informações seja dentro dele, seja que oriente ele ou qualquer coisa que esteja ali, você pode informar e o robô ele vai entender que é aquela informação que ele está buscando. Além de fazer essa aproximação ela pode ser por percentuais. Você pode dizer assim, se é uma tela muito simples, mas que muda, você pode dizer assim, ó, até 40% de exatidão com essa palavra pode me trazer esse conteúdo. Ou se é uma coisa muito crítica, né? Site governo. Então você pode fazer um combinado. Ó, se você estiver nessa página e aparecer essa mensagem aqui para você, e você não conseguir achar que isso que você quer, porque mudou o conteúdo, então você vai procurar com 90% a 100% de exatidão qualquer coisa que esteja na página que me traga isso aqui de volta. Tá? Então, isso inclusive casa com aquilo que eu falei, caso não tenha ficado claro, do entender contexto. O que é o robô entender contexto? É ele entender isso, que ele precisa de uma informação, e não vou usar uma expressão aqui chula, não é um robô burro que buscar CPF na página, não tem, ele quebra, né? É um robô totalmente sensível. Não, ele entende que ele precisa de uma informação, então essa informação, ela pode estar de várias maneiras, né? E tem técnicas hoje que são feitas para que você bloqueie o robô, né? CAPT é a mais básica, não nem vou dizer que isso é uma técnica tão alto nível, porque a gente sabe, até quem fez sabe que quebra, né? Então, tudo bem. Mas você tem campos que são dinâmicos, que os nomes deles aparecem de maneira dinâmica, então alguns não tem. Imagina que você tem que preencher, você não vai pegar um dado, né? Você vai preencher um campo, então não tem como você pegar o que está ali dentro. Como que você consegue preencher um campo sendo que o formulário ele é montado na hora, né? Também o nosso robô faz isso, ele entende a posição, ele entende a label que foi criado na hora, ele entende a classe que foi criada, e uma série de coisas ele faz combinação para que ele consiga fazer isso de maneira inteligente, tá? É importante dizer que a gente nem acha que isso é uma big... E não estou sendo aqui de maneira nenhuma prepotente, né? Mas é que a gente entende que isso é tão trivial para o negócio que tem que ter. Uma plataforma ela tem que olhar dessa forma, senão, de novo, né? Alguém vai ter que olhar isso. Ou é consultoria, ou são as babás, e a gente prefere que endereçar isso com tecnologia para que, como a pergunta foi feita aí, para que o processo não pare, o robô não pare e o processo consiga ser entregue, que é quem está usando a nossa plataforma, a outra quer. Eu quero automatizar meu processo, ele não tem que ser especialista, deixa que eu sou especialista por você, né? Eu estou aqui 20 anos, não aprendi tudo ainda, né? Como é que alguém que está olhando ali, experiência do cliente, vai aprender isso? Então, dessa maneira que a gente faz. Maravilha. A Camila está perguntando o seguinte, essa plataforma também disponibiliza orquestração e monitoramento dos robôs? Sim, você consegue fazer orquestração, porque a gente tem o conceito do de novo, né? Não tem como. Eu adoraria não ser tão técnico, eu sei que técnico pode não abranger toda a audiência, mas tem coisa que a gente tem que entrar na parte técnica. Então, ele vai ter orquestração de tudo que ele está fazendo, porque ele segue o paradigma de ser ad hoc. O que isso significa, né? Quando você cria com processos mesmo, né? Então, atividade 1, atividade 2, atividade 3, a famosa linha do tempo. Então, você sabe qual é a primeira e qual é a última. Mas, para ele ser inteligente, ele pode estar aqui na atividade 3 e pode ter que voltar para 1, né? Então, ele pode estar aqui na 1, ele pode ter que finalizar. Ele falou com uma API ali, e dependendo do que ele foi para essa API, ele tem que ir para trás e para frente. Então, toda essa orquestração do que ele está fazendo, onde ele está, quem ele está chamando, ele já é trivial dentro da plataforma, porque ele nasceu como ele nasceu com o conceito de processos que veio lá do BPM, que é você desenhar, que no fundo é um orquestrador de processos que vai fazendo, ele está ali. Agora, o gerenciamento do robô é a inteligência do próprio robô. Então, assim, saber o que ele está pegando, o que ele está fazendo, é evidente que a gente tem um dashboard na plataforma que ele vai mostrando, né? E cada micro detalhe. Cliquei, peguei esse dado, estou fazendo isso, e o robô ele tira foto também do que ele está fazendo ou ele filma. Então você pode ter, dependendo se for um processo crítico, que você precisa tem um auto compliance, o robô ele vai catalogando, depois ele gera um filme de tudo que ele fez. Você assiste depois o robô fazendo. Mas o autogerenciamento, se ele quebrou, quando parou, ele mesmo te avisa. Então se a pergunta é, se ele faz o gerenciamento do robô enquanto eu ter as informações, os status eles são no menor nível possível para você conseguir entender. Agora, tomada de ação, o que ele fez, o que deu problema, ele que interage. Claro, se você disser assim, eu não quero que ele interaja comigo, eu quero que quando ele quebre,
que ele avise a TI, gera um alarme e abre um ticket. Então, ele mesmo vai fazer isso. Ele fala, opa, quebrei e não consigo. Então, gerei um alarme, informei que o processo não foi feito, abri um novo ticket, está aqui o número do ticket, ele vai e cataloga. Então, essa inteligência ela não está na plataforma, ela está no que é desenvolvido pela plataforma. Então, orquestração sim, pela questão do ad hoc, e essa parte do gerenciamento é feita pelo próprio robô. Não está na plataforma, está no artefato feito pela plataforma, mas não tem como abrir mão de nenhum dos dois. Fantástico. Temos mais perguntas aqui, mas vamos para fazer mais uma aqui, até pelo nosso tempo. O Kleber Perdoano está perguntando o seguinte: funciona offline, sem internet? Tem o caso de robôs que têm a necessidade de funcionar sem internet por questão de segurança. Tem, tá? Mas o que acontece? A gente tem dois casos aqui, né? Tudo que a gente faz é na nuvem. Então ele acontece 100% na nuvem. E tem aquele caso que o pessoal vai falar assim, não, mas a planilha está aqui local. Eu preciso que ele primeiro faça aqui no sistema local, ou determinado processo ele acontece aqui na minha máquina ou na minha rede. Então, ele consegue... ele baixa um agente da BrowserMate, que é um agente burro no sentido de a lógica dele não está ali, só que ele pega tudo que ele tem que fazer na nuvem, e aí ele pega essa inteligência, ele sabe que ele tem que fazer local. E aí, depois que ele faz tudo isso, ele precisa devolver isso para a nuvem. Tá? Tudo que ele fez, porque é lá que a gente garante a inteligência, o que foi feito, é ali que a machine learning fica aprendendo. Senão, se eu fizesse tudo offline, eu teria que guardar um ciclo local. Então, para responder com responsabilidade, não dá tudo sim. Você consegue fazer sim offline, mas não significa que em determinado momento você não tem que fazer a carga da inteligência e depois você tenha que voltar com os logs do que aconteceu. Porque é dessa maneira que a gente garante que tudo aquilo funcionou. Então, execução offline, não tem problema. O que é execução offline, né? O robô está fazendo ali, ele não precisa se conectar a nada. Ele pode estar ali dentro da sua rede, na sua máquina, tudo offline. Quando ele acabou, ele consegue salvar aquilo offline também. Mas em algum determinado momento você precisa subir isso. Senão a nossa plataforma ela fica cega. O que você está fazendo, porque você está gerando conhecimento para a plataforma, né? Deu um erro ali. Deu um erro desconhecido, a plataforma já aprendeu, o robô ele já aprendeu. Se aquilo ficar só offline e não devolve para nossa cloud, que é onde está nosso cérebro, por mais que você não processe em cloud, você vai precisar todos os seus processos são na sua máquina, mas a inteligência do que é gerado precisa voltar, senão você não extrai todos os benefícios que a gente tem. Então, enquanto execução dá para fazer, mas existe uma limitação, é que em determinado momento você precisa ligar o botão de on-off, senão a plataforma pode não ser totalmente interessante para você, talvez, né, só offline. Talvez tenha outras ofertas aí que supram melhor do que a gente montou como arquitetura. Maravilha, Diego. Excelente apresentação, excelente abordagem. Se ficou alguma pergunta sem responder, gente, eu já deixo aí o desafio de vocês se conectarem ao Diego Mesquita, tá? Foi compartilhado nas redes sociais. No local onde vocês fizeram o cadastro aqui, tem o link do LinkedIn também dele. Então, se conecte ao Diego e faça a pergunta direto. Eu tenho certeza que ele vai estar ali de braços abertos para recepcioná-los. Diego, quero deixar aqui aberto para você poder fazer suas considerações finais e despedir desse público que está com a gente nessa manhã. Opa, claro. Primeiro, Wagner, obrigado aí por toda a apresentação, né, por deixar a gente bastante à vontade aqui para conseguir entregar esse conteúdo. Obrigado a BINFO, obrigado ao Instituto. É de extrema relevância o que vocês fazem para essa comunidade aqui. Cada evento que a gente vai junto com vocês, sempre a sala cheia, sempre um monte de case, sempre bastante fornecedor, bastante consultoria, e é isso que faz o mercado forte, né? O mercado não é feito de heróis, o mercado é feito de comunidades que acreditam e faz a coisa acontecer. Então, muito obrigado de coração o que vocês fazem. E a minha mensagem ela não é uma mensagem crítica, né? Mas também não queria terminar de maneira melancólica, mas o que eu tenho visto, assim, é que cada vez mais a responsabilidade da tecnologia está nas nossas mãos, nas mãos dos usuários, e não de quem faz, né? Se a gente olhar para a própria questão da inteligência artificial,
tanta gente está levando, está trazendo isso para coisa que nem precisa, né? Tem botão ali, clique aqui na minha inteligência artificial. Se você usasse seu mouse para fazer, você chegaria muito mais rápido no que você quer. Mas falar, por exemplo, de inteligência artificial ficou muito legal. Onde que vai acabar isso, né? Como é que a gente vai delimitar isso? É quando nós, usuários, nós, clientes, a gente como comunidade, parar de consumir isso ou começar a consumir isso de maneira responsável. Porque enquanto a gente, né, as empresas estão criando aí, a gente vendo uma série de coisas evoluindo, mas compete a gente fazer o crivo do que a gente consome, como a gente contribui, e não só deixar a coisa aí desvairada, né, e aí pega um contexto e ele se some no mercado. Então a minha mensagem seria essa, a responsabilidade é nossa. Então, nessa apresentação que eu fiz, de falar de democratização, de falar de mercado, de RPA, um conceito fundamental para a gente são vocês enquanto comunidade. E eu não estou nem chamando de cliente. Como eu disse, a gente pode usar a versão free ali, mas ter comunidade, ter essa responsabilidade. Então, se você estava aqui, teve esse evento, RPA é uma coisa que você se conecta, faz sentido para você, te convido a estar com a gente, acessar a gente, estar nos eventos, ajudar a gente a evoluir e, de fato, aqui a gente no Movimento Brasil conseguir gerar essa democratização. Não está na mão de empresa A, B, C, nem Browsermate. É a gente que faz acontecer, o crivo é nosso, a gente que é usuário, o conteúdo é nosso, o conhecimento é nosso, e a roda não gira só com quem está em cima, ela gira com todos nós. Então, seja parte disso, né? É muito importante a gente consumir e a gente conseguir devolver isso para o mercado. Então, eu queria muito convidar todo mundo que ouviu, de uma certa forma, se faz sentido para você, ajudar a gente com essa democratização. Todo o mercado tem a ganhar. Eu, você, economias, empresas e etc. E, claro, vai ser sempre um prazer aprender com você e eu estou super disponível aqui também para compartilhar o pouco que eu sei desse mercado. Maravilha, Diego. Em nome da AB Info e do Instituto Information Management, quero deixar aqui a nossa gratidão por você estar com a gente, ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje nessa sexta e última edição de 2024. Opa! Isso. E agradecer em nome dessas duas organizações, ok? Ok, muito obrigado, Magno. Então, se a gente não se falar, um bom Natal, um bom ano novo para todo mundo. É isso aí, 2024, vamos acontecer. Brasil muito forte, vamos nessa. Simbora, Diego. Um abraço. Um abraço. Até mais para todos.